Se você é um médium ou uma médium, você pode ter certeza que sim, você está trabalhando entre dimensões, tá? E você está interagindo mais do que você imagina com a dimensão dos mortos. Vamos lá, vamos desenvolver esse assunto? Olá, buscadores do caminho da verdade, do caminho cinza. Muito prazer, eu sou o Mago Fernando Parrour e eu quero falar aqui sobre a dimensão dos mortos, tá bom? Porque é uma coisa que, quando a gente sempre vai abordar mediunidade, a gente tem que abordar isso, porque as duas coisas estão intimamente conectadas. Então, para falar sobre a dimensão dos mortos, a gente fala de mediunidade, a gente fala também um pouco sobre reencarnações. E sempre que você vai falar de reencarnações, você acaba falando também um pouco de karma, né? Olha, eu vou dar uma resumida para falar sobre a dimensão dos mortos, e eu vou acabar pincelando essas outras coisas, mas aí vocês também já podem deixar nos comentários se vocês querem que depois eu faça vídeos mais completos sobre os outros assuntos, como karma, reencarnações e coisas do gênero, tá? Se você ainda não viu, tem um vídeo sobre a mediunidade aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui no card, mas se não, você pode dar uma olhadinha aí no canal, que é um dos primeiros vídeos aí. Então vamos lá. Olha, a dimensão dos mortos, quando a gente fala sobre isso, seria o quê? A dimensão onde ficam perambulando, poderíamos falar assim? É onde vibram as pessoas que estão desprendidas do corpo, né? Do corpo físico. As pessoas que, a grosso modo, desencarnaram, morreram, tá bom? Então é aquela coisa, a alma imortal é como se fosse o piloto e o nosso corpo físico ali como se fosse o carro. Então chega um momento onde os dois não estão mais conectados e aí vem o desencarne, vem a fatídica morte do corpo físico, aí o corpo espiritual ele é imortal, muitos chamam de alma, muitos chamam de perispírito, aí depende do termo que a pessoa vai usar. Ele é imortal, ele apenas desprende e ele volta inicialmente para um lugar meio que um estágio. Tá? Como se fosse uma estação antes de voltar para onde ele deveria voltar. E essa é essa dimensão que ela fica sobreposta, intercalada com a nossa, tá bom? Existem termos que se falam referente a dimensões, que a dimensão onde nós vibramos aqui, onde estão as coisas físicas, né? Essa dimensão que as leis da física mesmo, daquela que a ciência consegue observar e testar e tudo mais, e comprovar, seria a terceira dimensão. Eu estou falando em termos espiritualistas, tá? Estou falando das dimensões científicas. A dimensão de vibração apenas de luz, que é aí onde estariam ali os ascensionados, muita gente acha que quem acredita, né, em anjos e divindades e tal, estariam aqui em vibrações da quinta dimensão para cima. Tá, você viu que eu pulei, né? Eu falei nós aqui na terceira, e aí eu falei de seres de luz na quinta, sexta, e aí sobe. E eu não falei a quarta, né? Porque essa quarta é essa dimensão intermediária onde vibram as pessoas que desprenderam do corpo físico, e aí ela fica ali como se fosse uma sala de espera, né? Porque, como eu disse, teria que falar um pouquinho de reencarnação, porque para falar dessa dimensão a gente tem que falar de reencarnações. Se você é uma pessoa que não acredita em reencarnação, esse é um vídeo que ele vai ficar meio complicado para você, tá? Mas eu acredito que se você entrou aqui no meu vídeo é porque você compreende ou pelo menos tem curiosidade por essas questões aí mais espiritualistas. Então a alma, ela desprende do corpo, ela fica naquele estágio, né, naquela dimensão intermediária que nós chamamos de quarta dimensão. De novo, não é quarta dimensão das leis da física, é quarta dimensão espiritual, tá? E ali fica aquela espera para saber para onde vai reencarnar, onde, quando e tudo mais. O que acontece? Quando a pessoa ela desprende do corpo físico, o que acontece? A mente dela ela continua ainda com várias pendências, vários apegos. Então, aí daí que vem a famosa alma penada. Ela fica penando, ela fica em sofrimento, porque ela meio que não aceita o que aconteceu e ela quer continuar interagindo com essas pendências dela. E muitas pessoas que desencarnam e não percebem que elas desencarnaram. Algumas elas até têm uma compreensão,
alguns outros espíritos mais, já, digamos, mais esclarecidos, que estão há muito tempo já desencarnados, já às vezes ajudam, às vezes trazem um esclarecimento. Independente, tem muita alma que ela desencarna, ela fica ali, que ela vê os familiares sofrendo, ela não sabe o que está acontecendo, ou ela quer ajudar, ou ela quer interromper o sofrimento, seja da mãe, da esposa, do marido, do pai, dos filhos, dos amigos, né? E aí ela fica ali. E essas emoções, elas ficam gerando um tipo de âncora, e é por isso que a alma ela fica aqui presa entre as dimensões. Entre a que ela agora vai ficar, sabe lá quanto tempo, e a nossa, a do corpo físico. Por que eu falei também que isso tem a ver com mediunidade? Quem tem qualquer características já de mediunidade de algum sentido, seja o dom da visão, o dom da audição, a parte sensorial, né, que é chamado também de sensitivo, de sentir alteração de temperatura, ou até mesmo o famoso arrepio. Quando tem um espírito desencarnado perto dela, às vezes ela arrepia, às vezes ela ouve, às vezes ela tem alterações emocionais, aí muita gente tem gente que tem quase praticamente todos. Então, o que acontece? Você tem aí esses chamam de poderes mediúnicos, esses sentidos extrasensoriais mais aguçados. Você percebe tudo isso, por quê? Porque você está interagindo entre os dois mundos. No vídeo que eu falo da mediunidade, dos tipos de mediunidade, eu falo, né, que o médium vem de mediar, de estar entre os mundos. Então você pode usar o seu dom, se você tiver controle sobre ele, para às vezes encaminhar, para conversar, esclarecer, fazer o espírito compreender, olha, desapega. Você precisa, né? Tô dando um exemplo bem raso, tá? Porque às vezes a pessoa ela continua apegada às pessoas que estão aqui, a bens materiais, ela fica apegada às vezes até a problemas que ela tá deixando e por aí vai. Então, muito dos trabalhos do médium, da médium, ele vem de esclarecer, que não adianta só pegar pelo colarinho, levar na marra e tudo mais. Se o espírito ele tá te ouvindo, às vezes é ele que fica te pedindo ajuda, dá para fazer de uma forma bem tranquila. Agora, tem aqueles que já estão desgarrando da luz, que estão ou acabaram de desencarnar e estão apenas vibrando sentimentos muito negativos de ódio, vingança, raiva. Essa dominação, esse apego, não ser apenas uma... eu tô deixando coisas que eu levei tanto para conquistar e agora elas estão ficando para trás. É lógico, nós somos movidos pelo ego, né? Mas não, tem aqueles que são bem soberbos, bem, tipo, não largar o osso e ficar ali, né? Eu já fui fazer trabalho em lugares para, digamos, fazer o exorcismo do lugar inteiro, que você vê os espíritos agarrado a uma poltrona antiga, agarrado a um outro móvel, agarrado, sabe, a coisas, a objetos mesmo, literal. Então, na hora que vai ver, era um espírito que já desencarnou há 60 anos, às vezes há mais de 100 anos, tá apegado ao terreno, tá preso ali ao terreno, já nem era, ele nem era uma casa antes de demolir e construírem uma outra coisa no lugar, coisas antigas, o espírito lá tá lá parado ainda, né, vivendo aquele looping. Eu tô falando isso um pouco para quem tá começando a sentir, experienciar algumas coisinhas de mediunidade, ou até para quem tem curiosidade de compreender isso. Tá, o espírito ele tá dentro da minha sala, sentado no sofá do meu lado. Então, são dimensões sobrepostas. Então a sensação é de que ele está exatamente dentro da sua casa, sentado no sofá do teu lado, mas ele está numa outra dimensão. Então é uma coisa que vai e vem, às vezes você sente, às vezes você vê, de repente desaparece. Dali a algum tempo, seja horas, seja dias, ou seja, ano que vem, aparece de novo. Por quê? Porque ele está perdido, ele está em looping, e aí também a nitidez do que você vai sentir e tal, ver, ouvir, vai depender também da nitidez, do quão treinada está a sua mediunidade, tá? Mas é interessante compreender
que são várias camadas, são camadas sobrepostas, né? Você imagina as folhas de um livro, né? As folhas estão todas encostadas, elas não são a mesma, mas a sensação é de que está tão encostadinho, tão grudadinho, né? Como se fossem lâminas. Então as dimensões é muito comum elas ficarem sobrepostas, elas ficarem entrelaçadas, e principalmente para quem tem aí a mediunidade, né? Os seus poderes psíquicos mais já manifestos, seja quem já nasceu assim, ou quem no decorrer da vida estudou e treinou, você tem a sensação de que a coisa está em cima de você, mas na verdade ela está vibrando em outra dimensão. E isso eu já vou deixar, vai ficar uma deixa para o próximo vídeo. Me cobrem, deixem nos comentários. Porque é o que nós vamos fazer. Eu acabei de falar dessa coisa de compreender essa outra dimensão e identificar. Vai ser legal a gente falar agora no próximo vídeo. Quando você percebe, você sente, tá, então o que eu faço com isso? Quais ferramentas eu teria? Isso você vai ver no meu próximo vídeo. Um abraço.